irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Bem-vindos sejamos todos nós, mais uma vez, à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre com tanto carinho. Nesta tarde e noite, mais uma proposição que nos remeta a repensarmos, a verificarmos a quanto estamos andando nessa nossa atual existência física de capital importância. A maneira como estamos nos postando, buscando sobremaneira as nossas possibilidades de absorver lições profundas que nos propiciem fazer escolhas mais favoráveis. Muito importante, porque a vida sempre será as nossas escolhas e as suas consequências. Nesta tarde e noite, mais uma vez, vamos ser honrados pela nossa querida Ariana Carvalho, companheira nossa aqui da Sociedade do Movimento Espírita, que irá trabalhar esta temática que nós estamos vendo na tela. Antes disso, nós faremos a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória e ela vai nos conduzir na reflexão. De maneira, meus queridos, que sejamos todos bem-vindos mais uma vez, nos sentamos em casa, ampliemos nossos níveis conscienciais para absorver a lição que nos será proposta. Vamos orar. Pai da vida, força criadora de todos nós. Mais uma vez, possibilidades se projetam na busca do nosso autoconhecimento, já que despertamos para a nossa realidade de espíritos imortais, tendo consciência profunda das nossas responsabilidades perante a vossa infinita obra da criação. Desejamos participar, Pai, enfim, como membro desta estrutura cósmica que nos propõe, de existência em existência, de experiência em experiência, buscarmos, sem sombra de dúvida, o nosso fanal maior, que é a perfeição relativa. Mas para isso temos necessidade de que o vosso amor, a vossa infinita misericórdia, potencialize as nossas forças, as nossas vontades, para que aí sim possamos lograr êxito nessa atual empreitada na direção da luz. Abençoa-nos a todos, Pai da vida, inspira através dos vossos mensageiros celestes a nossa facilitadora, para que a mensagem proposta por ela para todos nós desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração, tornando-se dessa maneira um hábito saudável na nossa vida. Permita-nos então, Senhor, que possamos dar início ao nosso compromisso desta tarde e noite. Que assim seja, Senhor. Nosso querido Espírito Camilo, benfeitor Camilo, através das mãos abençoadas de Raul Teixeira, escreve nos Passos da Vida Terrestre. Separamos um pequeno trecho para introduzir a nossa Ariana. Diz o nosso benfeitor, numa mensagem que tem o subtítulo de Nossos Compromissos de Renovação. É certo que o mundo superior, onde vibram as almas que refletem a vontade do Cristo sobre o nosso mundo, não espera qualquer violência sentimental ou imposição de valores morais sobre quem quer que seja. Jesus conhece perfeitamente as condições do rebanho que localizou no solo planetário, anunciando bênçãos para o porvir após cumpridos os deveres humanos. Entanto, é verdade que o mestre Nazareno aguarda o esforço individual para que haja a melhoria do nível da vida coletiva na Terra. Tudo tem que começar pela melhoria da qualidade da vida pessoal. Ao mesmo tempo que o Senhor não conta com a formação imediata de santos no planeta, conta com a boa vontade de nossa parte, a fim de que nos tornemos homens e mulheres de bem, empreendendo esforços honestos pela conquista das aneladas virtudes da alma para o amadurecimento da convivência familiar, convictos de que nos estamos preparando para o entrosamento venturoso com a família universal, para o aprimoramento das relações com os semelhantes da sociedade humana, consciente de que aquele que não é fiel no mínimo, jamais sê-lo-á no máximo.
urge que a criatura humana internada nos fluidos terrenos durante algum tempo comece a valorizar a expressiva oportunidade que o Criador lhe concede e trate de trabalhar a personalidade, ainda que pouco a pouco, de modo a diminuir a presença de tantas contradições, que em realidade desnorteiam a marcha humana, uma vez que permitem sejam lançadas dúvidas sobre os ensinos do venerando Espiritismo, em razão do posicionamento antagônico de muitos que se afirmam ditadores espíritas. O mais importante é que se possa manter fidelidade aos ideais de progresso no campo do Consolador, fazendo esforços por dominar as más inclinações na busca da inadiável transformação moral, de acordo com as reflexões do codificador. Obviamente que poderíamos já ter alcançado essa situação. Por esta razão é que a Ariana está nos trazendo essa proposta, por onde estamos indo. Honrados, mais uma vez, nós vamos ouvi-la. Boa tarde, boa noite. É uma grande satisfação, mais uma vez, nos reunirmos para trocarmos algumas ideias, para refletir em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Por onde estamos indo? Se nos pegássemos em um labirinto como esse, afinal, muitas vezes, dizemos que nos sentimos assim, nessa existência, ou em especial, frente a algum desafio do nosso dia a dia. Não sei para onde vou, ou muitas vezes, como nos aponta Joana de Ângeles, corro, mas tenho a impressão de que não estou saindo do lugar, não estou indo para lugar nenhum. Mas se estamos nos movimentando, ou se estamos gastando energia em busca dessa movimentação, o que será que vai nos ajudar a nos organizar para que façamos e passemos bem por esses caminhos? A própria figura já nos aponta alguma possibilidade ou algumas possibilidades. Talvez precisemos focar, ir ao centro, para encontrar um lugar mais alto, mais elevado, que aqueles de nós que já estivermos no telhado, que não desçamos, que não retornemos aos campos, como nos diz a mensagem de Emmanuel, que sigamos. Então, para onde estamos indo? Será que Alice poderia nos ajudar a refletir? Com certeza. Alice perguntou ao gato, em Alice no País das Maravilhas: gato, para onde que eu tenho que ir? Vejam quantas possibilidades ela tinha. E aí ele respondeu: que caminho deve seguir? Isso depende do lugar aonde quer ir. Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Para onde nós estamos indo? Nós sabemos o que nos guia, o que nos move, o que queremos, quais objetivos estamos focando e se é verdadeiramente isso que vai me ajudar a responder esses questionamentos? Mas por que será que surgem tantos questionamentos assim em nossas mentes? Nós vivemos em uma sociedade moderna,
em que a tecnologia tem despontado, talvez não em nenhuma outra época tão concentrado como agora, porque isso acontece em todas as áreas, não é exclusividade de área alguma. Entretanto, mesmo com a aceleração da comunicação, da telefonia, da tecnologia na área da saúde, da educação, nós ainda estamos focados no que é objetivo, no que eu pego, no que eu vejo, no que eu comprovo. E eu tenho ignorado a subjetividade do indivíduo. Se eu não vejo, é irreal, é fictício. Uma queixa de dor só pode guardar relação com algo físico, afinal, está provocando dor? Será? Então, nós temos focado em dados completamente equivocados, deixando, por exemplo, de ver a alegria da chegada da vida no planeta Terra por meio de um nascimento, tornando um evento para a chegada desse espírito aqui. E essa figura ainda está atrasada, porque tem uma câmera tradicional aqui, a não ser que ela tenha Wi-Fi, né? Porque eu tenho que tirar a foto e compartilhar em tempo real. Então, a gente vem utilizando de todas essas possibilidades de forma equivocada. E olha que interessante o que uma mãe, claro que só poderia ser uma mãe, Benedita Maria, mãe do nosso querido Raul Teixeira, ela em espírito dita essa obra a ele. E num capítulo que diz que o subtítulo, Não use mal o progresso, olha o que ela comenta em um parágrafo. Quando já conseguimos ter olhos para compreender essa fabulosa ajuda divina, cabe-nos a indagação quanto e ao que estamos realizando de efetivamente bom e digno com as regalias obsequiadas pela divindade. Ou seja, olha tudo de bom que nos tem sido possibilitado na atualidade, mas o que a gente tem feito com isso? E aí ela finaliza o capítulo escrevendo assim, se vocês não acreditarem, né, porque é quase inacreditável. Pobres de nós civilizados, que pena. Pobres de nós civilizados, que pena. Dignos de pena, porque equivocados ainda estamos. Todavia, olha o que Kardec comenta conosco em relação ao progresso em O Livro dos Espíritos. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. A gente não pode ignorar o momento que a gente está vivendo. Ah, não, eu vou negar toda essa evolução, toda essa modernidade, eu vou negar tudo isso. Não, não é isso. Se nos foi permitido, é porque veio ao nosso tempo. Todavia, à razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Não é à toa que nos foi oferecido, disponibilizado o livre-arbítrio. Não é à toa que eu tenho a responsabilidade da minha escolha. Escolha, sim. Responsabilidade pela escolha também. Então, utilizar bem
o progresso. E aí, Erasto comenta no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo: e estais certos de que tudo que é de ordem divina tem um grande e útil objetivo. Grande e útil objetivo. Então pensem, nós como pais, tendo que educar os nossos filhos frente a toda essa evolução. Como que foi com os nossos pais para nos educar e como tem sido frente a todo esse desafio da gente para com os nossos filhos? Muito provavelmente temos todos que crescer com isso. Lembrando que do átomo ao arcanjo está tudo encadeado, está tudo certo. E aí, vejam como Benedita Maria continua ditando, por meio de Raul Teixeira, orientações, meditações inspiradas para que a gente possa compreender esse nosso papel no mundo em que hoje vivemos. Ela diz assim, por intermédio do Raul: pouca gente conseguiu entender o porquê de tantos progressos e facilidades a encontrar na nossa sociedade no momento em que estamos. Estranho é que quanto maior a soma de facilidades para a vida cotidiana, mais complicadas se tornam inúmeras existências no mundo. Quanto mais as máquinas são aprimoradas para ajudar a vida material, parece que menos pessoas acham tempo para cuidar de si mesmas e das coisas fundamentais da existência. Raul adora comentar isso. Natural. Ele foi orientado assim, ele foi criado assim. E a mãe, por seu intermédio, nos dá a orientação também, para que nós possamos ser reeducados. E aí ela continua: nos embates do cotidiano, a desmedida ambição e o desculpismo têm se apresentado como descendentes do materialismo com que muita gente encara a encarnação. Então, olha o foco novamente. Como que a gente vem encarando a encarnação? Para qual foco? Então, aí o foco material. Então, é natural que eu utilize de desculpismos para não voltar os meus olhos àquilo que acrescenta em mim conteúdo moral e espiritual. Só que, hora ou outra, eu vou perceber esse desequilíbrio, porque não podemos, não devemos tender a um lado só. Precisamos equilibrar aí as duas asas da evolução, a inteligência e a moral. E aí ela continua: Deus nos deu a máquina a fim de ganharmos tempo para pensarmos e agirmos em prol do ser espiritual que todos somos. Então, olha a lembrança para a gente, o ser espiritual que todos somos. Então, se somos seres espirituais encarnados em um corpo físico e não seres materiais que possuímos um espírito, qual deveria ser o nosso enfoque? Qual deveria ser o nosso investimento? Ela nos chama a atenção. E não para nos amarrarmos mais e mais aos tesouros de metal e de barro, que teremos que deixar no mundo obrigatoriamente com o fenômeno da morte. Então a gente vive essa vida desenfreada, essa existência desenfreada por falta de foco. Ou melhor dizendo, pelo foco equivocado, porque vamos acumulando tesouros que a traça corrói, que o ladrão rouba. E quando chegamos de retorno à pátria espiritual, chegamos de mãos abanando. E o próprio Raul Teixeira foi avisado por Camilo que nós
terráqueos, estávamos chegando muito doentes no plano espiritual. Muito doentes no plano espiritual. E não é a doença que guarda relação com o corpo físico que talvez levou à morte do corpo. Não. O espírito, o eu essencial, estava chegando doente no plano espiritual. Desorientado. Porque estava fazendo parte de retorno à pátria espiritual, a um local onde se sentia estranho. Porque ainda se sentia muito ligado às amarras terrenas. Mas por que será que isso tem acontecido com a gente? Por que será que temos utilizado a nossa inteligência nesse patamar tão equivocado? E aí nós precisamos comentar da inteligência aliada ao interesse pessoal. Então, eu pratico aquilo que eu ainda equivocadamente entendo que vai ser importante para mim e para os meus. E não apenas para mim ou para os meus, mas de forma imediata. Nós não temos interesse por aquilo que eu preciso investir por mais tempo, mas que também ficará comigo de uma forma mais duradoura. E aí, então, nós podemos ver em a questão 895 de O Livro dos Espíritos, que o interesse pessoal é o sinal mais característico da nossa imperfeição. Olhem isso. Posto de lado os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Sem firula, resposta: o interesse pessoal. E aí comenta, e essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, que guarda relação com o homem de bem, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Então, eu tenho tentado praticar aquilo que o Evangelho me aponta como sendo características de um homem de bem, que são bastante características, e a gente lá se esforçando, eu estou tentando, afinal o verdadeiro cristão é o que se esforça para domar as más tendências. E aí eu estou lá me esforçando, então olha lá, eu posso possuir qualidades reais, mas nem sempre eu suporto algumas provas. Que provas? Aquelas que tocam o meu interesse pessoal. E aí, cadê o Deus em mim? Cadê o Deus em mim? Que poderia ser o meu norte para me guiar a suportar esse momento de prova, para que eu resista a não aderir ao interesse pessoal. E aí, vejam isso, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra, que quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Ou a gente não vê algumas vezes sendo veiculado alguém que encontrou um dinheiro e devolveu, alguém que viu uma determinada situação e que talvez outros estavam ignorando para não ter que se envolver. Afinal, se eu me envolvo, eu vou ter que me posicionar. E aí nós vemos sendo veiculadas essas notícias. Nossa, olha como ele fez isso. Talvez o nosso íntimo dizendo para nós mesmos: será que eu teria a mesma capacidade, a mesma hombridade, a mesma moral que essa pessoa para agir dessa forma? Então a gente tem perdido a nossa essência. E a Iris Sinotti fala tão bem sobre isso, que a gente vem se adaptando a essa vida moderna
ao ponto que quando nós olhamos para nós mesmos, nós não mais nos reconhecemos. Nós já não temos mais nada da nossa essência. Nada. O que será que está acontecendo? Precisamos retornar a essa essência. A ciência já vem apontando e investigando informações sobre a fé, a ciência tradicional, a ciência nas academias, nas universidades. Já tem buscado informações objetivas sobre fé, espiritualidade, religiosidade, a oração e o poder da oração, o sentido da vida. O Viktor Frankl publicou uma obra dele, que está disponível na internet, falando sobre a importância do sentido da vida e como que ele conseguiu sobreviver em um campo de concentração e outras pessoas não conseguiram. E ele, como um observador contumaz, pôde perceber que os que sobreviveram foram os que deram um sentido para a sua vida. Então, qual que é o meu objetivo? Mas o objetivo maior, que não seja importante, mas não apenas me formar na faculdade, conseguir um emprego, que eu seja bem remunerada materialmente, conhecer uma pessoa que me faça feliz, me complete, que eu case, que eu forme uma família, ou não. O que seria o sonho de cada um? Qual é o sentido para a nossa vida? E esse sentido é forte o suficiente para me apoiar nos momentos de desafio? Será que eu estou utilizando as informações para melhorar a minha qualidade de vida, o meu bem-estar, o meu enfrentamento, a minha segurança e proteção, a minha satisfação com a vida? A ciência tradicional gostaria que nós utilizássemos as informações que têm sido veiculadas para impactar nesses pontos. Então, se eu tenho fé, eu melhoro a minha qualidade de vida, eu tenho bem-estar, eu enfrento melhor as dificuldades da vida, dessa forma eu me sinto segura e naturalmente mais satisfeita com a minha vida. Como que a gente vem utilizando todas essas informações? A ciência tem se aproximado de Deus? Será? Trago para vocês uma publicação de 2006. Revista super interessante. Bombando espiritualidade, a genética da fé. Jim Hammer, um biólogo, Harvard, publicou uma obra que chama-se O Gene de Deus. E aí, ele movimentou toda a academia. Como que ele estava falando sobre isso? Tá, mas o que ele abordava? Ele tinha como uma tese polêmica que o código genético de uma pessoa determina o tamanho da sua fé. E aí quem escreveu o artigo comenta de forma jocosa: você às vezes sente uma conexão intensa com todos à sua volta? E aí ele, de forma jocosa, coloca entre parênteses: e não só quando exagerou na bebida ou está desfilando na Salgueiro? Também tem um forte sexto sentido? Acredita em milagres e ama sentir o perfume das flores? Sim? Então, parabéns. Você é um ser altamente espiritualizado, ao menos segundo os parâmetros do biólogo americano Jim Hammer, doutor pela Universidade de Harvard e autor do polêmico O Gene de Deus,
que vem provocando debates no mundo todo. Essas perguntas fazem parte de um instrumento de pesquisa que foi organizado por um outro pesquisador, que é o Robert Cloninger. E o Dean Hammer utilizou esse instrumento para que 1.001 pessoas, literalmente 1.001 pessoas que fizeram parte do seu estudo, respondendo a esse questionamento e associado a outras variáveis, ele chegou a essa conclusão de que umas pessoas têm uma tendência ou têm características mais indicativas para ter fé do que outras. E aí, Hammer, ele separou as pessoas que tinham uma pontuação maior ou menor e estudou as diferenças genéticas entre esses grupos. Ele acredita ter descoberto um conjunto de genes que tornaria o ser humano predisposto a ter experiências sensoriais, como acreditar em Deus e professar uma religião. Em seu estudo, o biólogo apregou com todas as letras que o código genético do indivíduo determina o tamanho de sua fé. Mas ele não foi bem aceito, não. Existe uma crença em Deus, e aí diz um estudioso, que todo mundo conhece, e também o que chamamos de fé antropológica. E aí ele defende, esses que têm essa fé antropológica podem ser ateus, ou seja, eles não acreditam em Deus, mas têm fé. E aí Jung já tinha falado isso para a gente, que Deus está em nós, independente se eu acredito ou não em Deus. Mas, e aí guarda relação a essa fé antropológica, o Deus que me guia e que me sustenta é o que vai diferenciar na nossa existência. Qual Deus te guia? O Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus da fama? Que Deus é esse? Então é isso que eles que eles apontam com a fé, como a fé antropológica. Todos acreditam, mas não é essa crença, não é verdade? E aí eles continuam. Estamos falando de um fenômeno social, de algo que foi construído pelo homem e que não enxerga. E quem não enxerga isso fica nadando na superfície, ou quem sabe é movido por outros interesses. O que ele está querendo dizer? A fé é subjetiva. Então, estaria predisposta ao envolvimento com o interesse pessoal. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo também. Alguns líderes que utilizam de algumas informações equivocadas, baseadas no quanto a pessoa acredita que, por exemplo, vai se curar ou vai conseguir algo importante, de forma equivocada. Mas eles entendem, então, a ciência tradicional como a fé como uma invenção da mente. Então pensem, é possível a fé sendo da mente, sendo física, sendo aliada ao cérebro? Se eu estou no processo de morte encefálica, eu não tenho mais fé? Será que realmente sabemos para onde nós estamos indo? Quando nós nos felicitamos, já com o início das pesquisas, em busca do endereço de Deus, em busca da espiritualidade nas academias, e nós nos animamos porque estamos voltando os olhos para aquilo que é o mais importante, que é o espírito, em detrimento do corpo, ainda
passamos por esses entraves do foco equivocado da matéria, entendendo a fé, a crença, como algo ainda vinculado ao interesse pessoal e vinculado à mente, ao cérebro físico. Então, aonde nós queremos chegar? Se nós temos o endereço de Deus, se nós temos o gene de Deus, que a ciência tradicional já aponta, mas que a ciência espiritual já nos tinha apontado há muito tempo, que nós temos Deus em nós, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi? E aí, ao longo da história, de uma forma bem breve, nós podemos citar a filosofia socrática na antiguidade, que já mencionava a alma e o corpo. A alma como aquilo que anima o corpo e o corpo como um alimento material que serve a alma. Isso é Sócrates. Ele já tinha uma visão dualista do ser humano, corpo e alma, matéria e espírito, e apontava orientações para a imortalidade da alma. Seu discípulo Platão apontava a relação também da alma com o corpo nessa concepção dualista, e ele tinha uma teoria da reminiscência, ou seja, olha quão espírita é essa teoria, o quanto nós guardamos em nós de existências anteriores. Então, estamos altamente vinculados ao mundo das ideias, que ele chamava, e ao mundo das formas, ao dos espíritos e ao da matéria. Aristóteles também falava sobre a relação da alma com o corpo, e aí ele dizia que o mundo corporal era importante, nós devemos ter a sabedoria para identificar a justa medida entre o que nós necessitamos do mundo. Olha que bonito! O que a gente precisa do mundo, se nós estamos do mundo, mas não somos do mundo? Lá na Idade Média, então, já depois de Cristo, a gente passou pela influência da Igreja Católica. Então, pensa, nós partimos, nesse momento aqui, falando lá da filosofia socrática, antes de Cristo, que já apontava para a gente essa ideia dualista e comentava sobre a imortalidade da alma. Chegamos aqui na Idade Média, em que a influência era muito forte da Igreja Católica, então o foco era total em Deus. Mas era um Deus vinculado a dogmas, vinculado a uma realidade que não poderia se questionar, vinculado a um Deus que pune, a um Deus que ordena, a um Deus que faz com que a sua vontade seja feita, que repreende e castra os nossos comportamentos de forma pecaminosa, que controla o nosso comportamento e que isso faz com que gere a hipocrisia social, porque aí se eu preciso vincular ao que me religa com Deus, e para a Idade Média era o que estava disponível, no meu lar eu era uma pessoa, vestia a minha máscara e ia para a sociedade. Na sociedade eu era em casa eu era outra, no trabalho eu era outra. Então isso estimulava a nossa hipocrisia social. E a alma como força causadora da vida, fazendo a vontade de Deus. Então, cadê o nosso livre-arbítrio? Então isso a gente viveu na Idade Média. Aí veio o Renascimento. Muito desenvolvidos aspectos culturais, Copérnico, Kepler, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci. Houve uma investigação da natureza em relação à razão. Então, razão, racional, objetivo. O ser humano como centro da investigação. A gente parte do teocentrismo e vai para o outro lado, para o antropocentrismo. Tira o foco de Deus completamente e foca tudo no homem. Nada melhor do que essa imagem do homem vitruviano
para representar esse período do antropocentrismo. Mas vem o racionalismo, o iluminismo, no século 17 e 18, que domina a razão e o pensamento lógico e centra toda a ciência na racionalidade crítica e entende como dogma ilógico tudo o que possa estar vinculado a Deus. Tudo. Então, nesse período, Deus não tem lugar. Tudo é razão. Então, separa-se completamente a alma, que na verdade aí é entendido como mente, matéria, materialismo focado e experimentação. O que eu posso experimentar, o que eu posso provar, o que eu posso testar, existe ou eu dou importância. O que eu não posso, não. Espírito, me prova no laboratório que eles existem. Não é possível? Então eles não existem. Esse é o racionalismo no iluminismo. Sigamos adiante. Penso, logo existo. Mas que penso, logo existo é esse? O penso no sentido de ter consciência, mas a consciência matéria, não essa consciência que é a luz da doutrina espírita e que também é de antes de Sócrates, que é a consciência de si. Não é esse penso que está proposto aí. E o logo existo poderia ser traduzido como: se eu tenho então a consciência, que é a do pensar, consequentemente eu identifico em mim uma individualidade, um limite que me separa dos demais e do mundo, e me relaciono com os outros e com o mundo externo, percebendo e identificando essas relações. Sei o que é meu, o que é do outro e o que é do mundo. Então, razão. Essa era a percepção do que era ter consciência. Eu sei o que é meu, eu sei o que é do outro e eu sei o que é do mundo. Mas o que é meu, não olhando para dentro, olhando para fora, olhando para o que é logos, para o que é razão. E aí não é difícil entender porque até hoje nós temos uma dissociação da ciência e da religião. Olha essa frase: ciência e razão, eis os meus deuses. É uma visão reducionista, completamente materialista. Seguindo historicamente, podemos apontar o francês Auguste Comte ou Auguste Comte, lá no século XIX, em que ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. A gente pode comprovar pela ciência tradicional? Pode. Então é verdadeiro. A gente pode comprovar pela ciência tradicional? Não. Então é irreal, não é verdadeiro. E aí, tudo aquilo que não puder ser provado pela ciência é considerado como pertencente ao domínio teológico metafísico, caracterizado por crendices e vãs superstições. Então pensa, aqui nós já estamos em 1857. Como será que foi a chegada de O Livro dos Espíritos? Não é à toa que a gente teve o Alto de Barcelona tocando fogo em todos os livros dos Espíritos, que na verdade mais ajudou a divulgação da doutrina espírita, é claro, né? Porque naquela época a gente já tinha essas características do que é proibido, eu quero ir dar uma olhada para ver do que se trata. E baseado em ter queimado todos os livros dos espíritos que estavam chegando na Espanha, não é isso? A atenção de todo o mundo foi, é claro, o Alto de Barcelona não podia ser na França, né? 300 obras de O Livro dos Espíritos queimadas, chamando a atenção do mundo inteiro para a chegada da luz da doutrina espírita.
E aí a gente já parte, historicamente, para o surgimento da ciência psicológica, 1879, mas aí a ciência psicológica mais guardava relação com a consciência e a sua estrutura. As ciências que mais se aproximavam era a fisiologia, a neurologia e a anatomia. De psicologia, ela não tinha nada. De estudo da alma, ela não tinha nada. Na verdade, entendia-se ainda a alma como a mente, como o cérebro, mas já foi um começo. Nesse contínuo, nós temos aí a codificação espírita e, na evolução, as 4 forças da psicologia: o behaviorismo, a psicanálise, a psicologia humanista, até a psicologia transpessoal. Pensando que a psicologia analítica, a junguiana, ela fica entre a segunda e a terceira forças. Como Jung já abordava a parte espiritual e, naturalmente, quem iria dar atenção para um cientista que abordava Deus? Afinal, ele só podia ser um crente, alguém que nós não deveríamos dar atenção. Então, olhem bem as características da ciência tradicional. Cadê Jung e a sua psicologia analítica, psicologia profunda? Nem ficou registrada como uma força da psicologia. Já na terceira força da psicologia, a gente vê uma abordagem do inconsciente e uma noção desse eu profundo do self. E a quarta força, com Abraham Maslow, ele já incluiu a espiritualidade na ciência, e o termo transpessoal vem do além do pessoal, além da personalidade, porque ele considera a dimensão espiritual, ou seja, a dimensão transcendente do ser. Então, adianta nós olharmos, estudarmos, a psicologia, olhar para o ser sem olhar para o que é a essência dele? A ciência tradicional chegou aí pela psicologia transpessoal. E aí vem apontando novos rumos. A psicologia, essa nova psicologia, ela vem nos ajudar a entender melhor algumas questões que antes para a gente eram apenas filosóficas. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui na Terra. Então, são perguntas ainda necessárias e que hoje nós já conseguimos ter respostas mais profundas, porque nos embasamos no eu espiritual como o ser essencial. Nós podemos dizer que a partir daí nós tivemos marco de mudanças de paradigmas em nossas questões íntimas. Então, eu fui orientada que não adianta eu procurar respostas para perguntas pessoais, íntimas, fora de mim, mas eu preciso procurar dentro. E isso foi uma mudança de paradigma. Então a responsabilidade não é do outro, mas minha. Me posiciona como sujeito de uma ação. E isso é muito mais interessante. Aponta para realmente um Deus que é soberanamente justo e bom, porque coloca em mim a responsabilidade para o meu progresso, para a minha evolução, para o meu sucesso ou para o meu fracasso. Escolhas, responsabilidades. Não seria justo se o meu marido, se o meu irmão, se a minha mãe, se o meu patrão fosse o responsável por toda desgraça ou por toda dificuldade que acontece na minha vida. Seria injusto, porque se eles decidissem não mudar, eu não atingiria o que seria considerada felicidade. Então, existe um incentivo a deixar de lado o porquê da revolta, do porquê por que isso precisa acontecer comigo, mas a mudança da reflexão para o para quê. Eu posso não estar entendendo, mas eu me direciono ao Pai. E que Pai é esse? Ao Pai que é esse Deus em mim. É essa imagem de Deus que não precisa necessariamente estar em um gene material meu, mas é a minha essência.
Então eu me religo comigo mesma e pergunto para mim mesma, que é o Deus em mim, para que isso está ocorrendo comigo? Pai, me ajuda a entender para que eu possa me melhorar e ir para outros patamares mais elevados, para que lá naquele labirinto eu possa chegar cada vez mais próximo de poder subir naquele farol e botar luz no caminho onde antes eu precisava andar na escuridão. Eu não preciso mais, eu já tenho acesso à luz, basta eu querer iluminar. E aí então o apontamento do voltar para dentro. Não é fácil, né, gente? Porque aí faz com que lá, aquela orientação da Benedita Maria, que fala do desculpismo. A hora que a gente descobre que é olhando para dentro que eu vou encontrar as respostas, eu já não tenho espaço mais para desculpismos. E aí isso não é fácil. Não é fácil, porque eu preciso me assumir como responsável, como no leme da minha vida, junto com esse Deus em mim. E aí, para mudar o mundo, porque o que eu quero é mudar o mundo, eu preciso começar pelo meu. Então eu preciso pensar globalmente, mas o que eu preciso é agir localmente. Eu quero que o mundo seja melhor, não é o que apontou a mensagem de Camilo na introdução? Só que para que eu tenha um mundo melhor, eu preciso mudar o meu mundo, eu, primeiro. Vários eus mudados, teremos o planeta mudado também. Mas como que a gente pode ter uma justa medida que o Aristóteles apontou lá atrás? Colocar-se no lugar do outro. Agostinho de Hipona também nos apontou para isso. Para que quando eu fizesse a análise de consciência do conhecimento de mim mesma, eu pensasse, se alguém estivesse no meu lugar e praticasse isso, eu ficaria feliz se ela praticasse para comigo? Sim ou não? Olha a justa medida. Colocar-se no lugar do outro. Fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. A gente fala isso de uma maneira tão cotidiana, mas tão pouco refletindo no conteúdo que essa mensagem traz. Mas nós somos seres lucigênitos, já nos apontou Joana de Ângeles. Nós originamos da luz e para a luz nós vamos retornar. Então, que grande luz é essa que eu preciso encontrar? Essa luz que vai iluminar o meu íntimo. E iluminando o meu íntimo, aí sim eu vou perceber que esse Deus em mim estava comigo o tempo todo. E só eu não percebia. Que Ele nunca me abandona, porque Ele está em mim. É a minha essência. Então, por mais que se encontrem fatores psicológicos, sociológicos, econômicos ou de outro porte, vale a pena pensar que a criatura moderna perdeu o endereço de Deus e, em consequência, perdeu o próprio também. Por que será que se perdeu o endereço de Deus, nós perdemos o nosso próprio endereço? Olha, a nossa essência é divina. Se o endereço divino eu não tenho, o endereço do meu eu essencial, eu também não tenho. E olha lá aquela essência que nós falávamos e que a Iris Sinotti tão belamente aborda, que eu vou me adaptando à modernidade, a uma evolução que ela se molda nos patamares materiais, mas que os patamares emocionais, morais, espirituais não acompanham. E quando eu me desperto, quando eu me reencontro, eu percebo que o meu foco estava equivocado.
e que o endereço de Deus que estava em mim precisa ser retomado. A falta de fé na imortalidade reduz a vida na Terra a uma experiência sem sentido, sem significado. A gente falava do sentido da vida lá atrás. Então, se eu perco o endereço de Deus, eu perco o sentido da existência, porque eu perco o sentido de mim mesma. Eu fui me adaptando ao ponto de eu não saber quem mais eu sou. E é eu sou mesmo. Então, quem eu estou não reconhece mais quem eu sou. Não pode. Não pode. Eu preciso me reconhecer em essência. E aí a gente pode fazer todo um trabalho de reconhecimento, de reeducação, ampliando essa luz para que o nosso ego entenda a importância de deixar vir então a consciência, alguns pontos para que reconheçamos aquilo que precisamos nos organizar. Aquele verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que vai domando as suas más inclinações. E aí não podia ser diferente. O que pode nos guiar na nossa reflexão, senão o homem de Nazaré? Como poderemos trilhar passos que não sejam os dele? E aí ele menciona: eu sou a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu sou a luz do mundo. Então, se nós queremos luz em nossos caminhos, a quem nós deveremos recorrer? A luz que tem nos iluminado e nos guiado é essa luz? Quem quiser vir após mim, deixa tudo, pegue a sua cruz de cada dia e me segue. Então eu já estou vindo na frente, venham atrás, façam tudo que eu estou fazendo, que tudo vai dar certo, mas pega a tua cruz. Pegue os seus compromissos que você precisa vencer na encarnação. Não deixa para trás, porque você vai ter que voltar. Por que eu preciso levar comigo? Porque esse caminho, essa ponte entre o ego e o self, entre a matéria e o espírito, precisa ter essa vinculação dessa cruz, para que a gente possa sair da horizontalidade e partir para a verticalidade, seguir com o Pai. Então, que brilhe a vossa luz. Quantos de nós muitas vezes nos sentimos desamparados porque a gente não acredita nesse brilho? Se somos seres divinos, todos temos luz, todos. A gente pode estar numa sombra sem perceber a luz. Mas se pudermos nos despertar, e podemos, se quisermos, se nos esforçarmos, se perseverarmos, vamos perceber essa luz que brilha e que vai brilhar cada vez mais, ampliando os nossos níveis de consciência. E aí, quando a gente já tiver com esse nível de consciência pleno, a gente já não mais vai saber se é o Cristo, se sou eu quem vive ou se o Cristo que vive em mim. Porque a gente já vai ser transcendente. Essa ligação ego-self já vai estar sendo feita plenamente. Agora, nessa encarnação? Ainda não. Mas a gente tem que começar uma hora. E tem que ir para depois do despertamento. A gente dizia antes da importância do despertar. É muito importante, mas a gente tem que ir além do despertamento, do colocar em prática, do fazer diferente, do mudar os nossos padrões vibracionais. E aí,
todo o nosso corpo terá luz, e que não é o nosso corpo físico naturalmente, mas o corpo espiritual. E aí lembramos, essa é uma transcrição de um programa Vida e Valores do nosso querido Raul Teixeira. Ele lembra Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha que diferença! Aquele que antes ia atrás do seu próprio interesse pessoal, hoje já se dispõe a ser um instrumento do Pai. Se ele já descobriu a qual luz ele precisa seguir, quem é a luz do mundo, já percebeu que essa luz brilha em nós. Quando os nossos olhos forem bons e o nosso corpo for luz, nós já podemos levar luz onde for trevas. Eu já deixei o que é da matéria e já percebi o quão importantes são as coisas para o espírito, do eu espiritual, dando a devida importância às coisas da matéria, como nos aponta a Benedita Maria. Então, meus queridos, para onde nós estamos indo? O que tem me guiado? O que me move? Nessa evolução humana, eu tenho acompanhado? Como eu tenho me comportado frente a tudo isso? Ainda vivo um desequilíbrio muito grande ao investimento, ao que é da matéria e ao que é do espírito? Eu tenho investido naquilo que a traça não corrói e que os ladrões não roubam? Será? Como está o meu GPS? Está programado para o endereço de Deus? Sim ou não? Se olharmos para a nossa essência, orientada ou desorientada, como eu tenho me posicionado frente à vida, talvez isso nos ajude a tomar consciência, alguns apontamentos, tentando esclarecer tal questionamento. E que de um questionamento surgirá outro, que surgirá outro, que surgirá outro. E é assim que nós crescemos. Então, que possamos ser a luz do mundo, que fazendo brilhar a nossa luz interna, iluminando as nossas sombras, para que sejamos luz nessa religação do que é do espírito e do que é da matéria, do que é do ego e do que é do self, nessa função transcendente, rumo à integração com o Pai, nós possamos redescobrir, descobrir, incentivar esse Deus em mim. E que não nos percamos desse endereço de Deus, não nos percamos de nós mesmos. Que sigamos adiante, porque com Jesus o fardo é leve. Muito obrigada, que sigamos em paz e que possamos ter ações corajosas para viver em paz, mas que possamos ser paz e não apenas tê-la, porque aquilo que a gente tem, a gente pode perder. Então, que possamos ser paz. Muito obrigada.